Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor dia, família bendita, melhor dia, minha companheira de todas as manhãs. Alô, você que já está aí preparando a sua marmita, você que já está dentro do seu carro, pegando o seu ônibus, o telemóvel, você que está dentro do metrô. Alô, alô, meu amigo aposentado, acordou cedo para cuidar aí dos pássaros, dos cães, varrendo aí nesse frio o quintal. Alô, você, minha amiga, que apesar de estar de repouso, acordou para somatizar conosco esta manhã de confissão de fé. Alô, alô, meus grandes e carinhosos cooperadores do Evangelho de Cristo. Recebam todos um dia próspero, feliz e abençoados. Por alguns momentos, vamos esquecer das lutas, das dores e vamos mergulhar fundo nesta manhã de confissão, nesta palavra que traz bom ânimo, nesta palavra que traz força, segurança. Hoje, dia 20 de julho de 2021, um friozinho gostoso, agradável. Daqui a pouco aquele curau de milho verde, aquele cafezinho com leite e vamos para mais um dia. O Pai já preparou um dia extremamente agradável e favorável. Nós podemos experimentar, no meio desse caos estabelecido, nós podemos, como filho, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai por conta da Sua palavra, que age de forma sobrenatural nas nossas vidas. Muito bem-vindos sejam todos aos novos inscritos, aos que mantêm firme aqui a confissão de fé. Meu nome é Geraldo Moraes e eu estou aqui para juntos já acordar com esta palavra internalizada, a mente cheia do Evangelho da graça de Deus. Afinal de contas, o que o apóstolo Paulo se dirigiu à igreja de Roma, dizendo: se você receber a abundância da vida, da graça, você reinará em vida. Nós estamos reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Bom, não repare na força do vento. E isto é uma linguagem de figura, é claro, que o vento não tem uma força capaz de me tirar o foco do problema. Esta foi uma frase em que se extrai da experiência sobrenatural de Pedro quando ele estava atravessando, ele e os discípulos estavam naufragando. Todos conhecemos a história. Jesus, nos dias de sua carne, disse aos discípulos para atravessarem para o outro lado. No percurso, eis que veio uma grande tempestade e todos com medo. Jesus de Nazaré se aparece no meio daquele caos, escuridão, água entrando dentro do barco. E então Jesus disse a Pedro: Pedro, vem. Dos que estavam no barco, Pedro se levantou. E até hoje na história foi o único homem que viveu o sobrenatural de andar sobre o mar. Em determinado tempo desta trajetória do sobrenatural, a história relata que Pedro reparou na força do vento, mas caminhava tão bem, ele vinha tão bem, ele resistia tão bem, ele fez tão bem o que ninguém nunca tentou ou conseguiu ou talvez conseguirá: andar sobre as águas. O que é que aconteceu que Pedro, diz a história, afundou? É que está registrado que ao invés dele continuar a trajetória focado no chamado dele, na voz que ele ouviu, na determinação que foi liberada sobre a vida dele, em determinado tempo da sua trajetória, ele deixa de olhar para o chamado, para o foco, deixa de manter firme
a sua fé inabalável no sobrenatural, e Pedro repara na força das ondas. É o que já aconteceu comigo, é o que pode estar acontecendo com você, mas eu espero que esta palavra tire os seus olhos daquilo que estão tentando tirar o teu foco, a sua condição sobrenatural de crer. Crer é uma condição sobrenatural dada pelo Pai dos Espíritos aos filhos. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Se não manter foco naquilo que você acredita, vão tentar tirar o teu foco. Vão tentar fazer você reparar na impossibilidade. Quem não consegue avançar quer te fazer paralisar. Quem não consegue acreditar como você acredita quer te fazer duvidar. Quem não consegue se levantar quer te manter caído, tirando os seus olhos daquilo que você acredita, daquilo que você começou como determinação, como ousadia, e te fazer colocar os teus olhos de que isso não adianta, que você não vai conseguir, que você já está velho demais, que isto não é bem assim. E aí, como já aconteceu comigo, a gente começa a reparar na força das ondas. A gente começa a ver a impossibilidade dos homens. A gente começa a desacreditar que nós nascemos para reinar em vida e viver em perfeita vitória. A gente começa a banalizar o Evangelho, que é âncora para a nossa alma. E começamos a afundar. Não repare na força das ondas. Você tem a capacidade do Pai dos Espíritos de resistir os ataques, de resistir os dias maus. Você nasceu para um grande combate. Você é um herdeiro de Cristo. Em todas as coisas você é mais do que vencedor. A sua estrutura espiritual está revestida de armas poderosas em Deus. Que nos dias de Paulo, ele fez uma analogia dizendo aos irmãos em Éfeso que eles tinham o capacete da salvação, a espada do Espírito, a estrutura, o escudo da fé. Você precisa rechaçar tudo aquilo que for palavra de condenação e de morte, em especial as que abrange a vida espiritual, como fazia a religião com a lei de Moisés. Precisa se lançar no desafio de acreditar de que Deus nunca falhou. Não vai falhar com você, porque você não é vítima de Deus. Você não é uma cobaia. Deus não pegou você, te revestiu da capacidade de crer, abriu os olhos do teu entendimento e disse: vamos ver se ele consegue ou não. Vamos ver se ele pode ou não pode. Vamos ver se vai dar certo ou não. Deus não te fez de uma cobaia dele. Deus fez o teu espírito, revestiu de carne e ele te trata como filho. Foi o que disse Paulo aos Hebreus: Deus vos trata como filho. E o pai tem para o filho tudo aquilo que é bom. Afinal de contas, se o seu filho te pede pão, você jamais daria pedra. Ou se ele pedir peixe, você jamais daria uma serpente. Ora, se nós somos seres humanos, carregados de debilidade segundo a carne, não somos maus com os nossos filhos, você imagina como é o Pai dos Espíritos se não lhe concederia aquilo que é bom para o nosso aprazimento. Falta confiança, falta se lançar nessa palavra, falta acreditar que Deus não falha e que dele vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, que desce do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. O que falta em nós é acreditar que foi Ele que mandou a gente seguir a trajetória da vida enquanto a humanidade segue seu curso. A palavra já foi liberada a nós.
Ele revelou a sua graça, a sua espada, a palavra afiada de dois gumes, dilacerou a nossa alma, entrou na divisão da alma e do espírito e nos mostrou o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Hoje, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem natural o que Deus revelou a nós, os espíritos predestinados. Por isso, eu recebo no meu espírito que você vai manter firme o foco. Uma vez se lançado nesta palavra, lançado para sempre. Uma vez confiante de que o que você está fazendo são obras preparadas de antemão, você pode ter certeza que a colheita virá, porque aquele que determinou que você andasse nisto tinha coisas boas na colheita do amadurecimento das suas conquistas. Eu recebo, eu creio e eu tomo posse que eu estou vivendo dias incríveis, dias maravilhosos, dias sobrenaturais. E me lanço nesse desafio de manter firme a minha confissão de fé com os olhos no Autor e que já consumou todas as coisas. Assim é no melhor dia de nossas vidas. Graça e paz. Não repare na força do vento. Mantenha os seus olhos firmes no sobrenatural. Melhor dia, graça e paz.